Católicos do mundo todo celebram nesta segunda-feira os 10 anos do Papa Francisco à frente da igreja. Acompanhe David de Tarso. Como acontece em praticamente todos os domingos do ano, milhares de fiéis do mundo chegaram logo cedo à Basílica de São Pedro para a oração dos Ângelos com o Papa Francisco. Apesar da fria primavera em Roma, o sol forte ajudou a aumentar o clima de festa pelos 10 anos do Papa argentino à frente da Igreja Católica. A aparição dele na janela do Palácio Apostólico foi recebida com emoção e aplausos. Na oração, Francisco refletiu sobre a sociedade atual, onde a pressa, a corrida ao consumo e, sobretudo, a indiferença geram aridez e vazio interior. O Papa ainda pediu aos fiéis que fiquem unidos na fé e na solidariedade por quem sofre com a guerra na Ucrânia. Domenica, per favore. Non dimenticatevi di... Para a italiana Luigina, que gosta de Francisco, mas admirava mais o João Paulo II, o argentino é espontâneo e fala o que pensa, sobretudo em defesa dos jovens e de povos estrangeiros. Que é espontâneo, diz aquilo que pensa. O padre Roberto diz que Francisco é um papa deste tempo, está dando o impulso que a Igreja Católica precisa, disseminando o bem para o futuro. Está seminando o bem para o futuro. O Papa Francisco completa hoje 10 anos de pontificado, período marcado pela popularidade entre os fiéis e também pela resistência feroz dentro da Igreja Católica a seus projetos de reforma. As mudanças promovidas por Francisco se materializaram em 2022, com a entrada em vigor de uma nova Constituição no Vaticano que reorganiza os ministérios e prioriza a evangelização. O Papa também renovou o setor financeiro da Santa Sé, criando em 2014 um secretariado de economia, além de implementar uma estrutura de investimento e ações anticorrupção. Mesmo com o precedente aberto pelo antecessor Bento XVI, Francisco garante que não pensa em renúncia, embora admita a possibilidade por conta de um possível cansaço extremo. Aos 86 anos, o Papa argentino tem dificuldades para se locomover e comparece aos eventos frequentemente em cadeira de rodas. Nesses 10 anos à frente da Igreja Católica, o Papa Francisco se destacou pelo combate à pedofilia, pela defesa da diplomacia. Em 2019, num dos gestos mais fortes de repulsa aos abusos dentro da igreja, o líder dos católicos expulsou o cardeal americano Theodore McCarrick, condenado por agressões sexuais a menores. O Papa também criou uma comissão consultiva para a proteção de menores, que acabou sendo integrada à Cúria. Nas 40 viagens ao exterior, Jorge Bergoglio deu mais importância às periferias, dando preferência nas visitas a países marginalizados do leste europeu e da África. Nessas idas, o Papa defendeu o multilateralismo e denunciou implacavelmente o comércio de armas. Também optou pelo diálogo com todas as religiões, especialmente com o Islã, como demonstrado em uma visita histórica ao Iraque em 2021. Em meio às celebrações por completar uma década de pontificado, Francisco prepara vários eventos importantes, como uma reunião de bispos no fim de 2023, que tem o objetivo de discutir o futuro da igreja. Na Argentina, cerca de 2.000 pessoas se reuniram no sábado em frente à Basílica de Nossa Senhora de Luján para celebrar os 10 anos de papado do compatriota. O presidente esquerdista Alberto Fernandes também esteve presente e disse admirar Francisco pelos questionamentos feitos às desigualdades geradas, segundo Fernandes, pelo mundo capitalista. Papa que se animó a cuestionar al mundo financiero, al mundo capitalista y a todas las desigualdades que eso genera. Os fiéis argentinos consideram que o Papa, de 86 anos, ainda precisa visitar o país. Alguns também pedem medidas mais firmes contra escândalos de abusos sexuais dentro da igreja. Amanda Klein, o José Mário Bergoglio, argentino de Buenos Aires, o Papa Francisco, nesses 10 anos a gente pode falar de uma certa popularidade dele dentre os fiéis, uma ousadia em opinar sobre alguns assuntos polêmicos, mas também uma resistência da ala mais conservadora da Igreja Católica. Qual a sua avaliação?
Isso sempre acontece, Adriana, quando você tem uma visão mais progressista e tenta implementar isso na igreja, muita gente vê como uma dessacralização do que representa o papado. Ele não quis morar, por exemplo, num suntuoso palácio apostólico, preferiu um apartamento mais discreto, frequentemente senta para comer com presidiários ou ex-presidiários, pessoas pobres, parte da população vulnerável. É um papa que é muito acessível, ele conversa com os mais pobres, isso tem muito a ver com toda a trajetória do Papa José Bergoglio, né? Ele é muito diferente do Papa Francisco, ele é muito diferente dos seus antecessores, como do seu antecessor, Bento XVI, que era um papa muito conservador, intelectualizado, que produziu muita literatura acerca do tema, e o Papa Francisco parece que ele deu preferência a alguns temas, como, por exemplo, o aquecimento global, a luta pelo meio ambiente, temas que estão muito em voga hoje em dia, e também a periferia do capitalismo global. Ele foi à África, ele foi à Europa Oriental, ele foi muito à Ásia, ele visitou países que não eram os países mais visitados por papas anteriores a ele. Ele viajou mais que Bento XVI, obviamente o avançar da idade não permite que ele viaje tanto quanto viajou João Paulo II, que ficou 26 anos como papa, mas mesmo assim ele é um papa de alguma forma peregrino, acho que viajou 40 países nesses últimos anos, é um papa muito atuante. E eu acho que em temas que são mais polêmicos e provocam alguma controvérsia no catolicismo, como homossexualidade, como os divorciados serem permitidos a comungar, o Papa Francisco, embora ele não tenha mudado a doutrina do catolicismo, ele não considera que esses temas sejam tabus, e de alguma forma ele vai incluindo isso no dia a dia, na vivência da Igreja Católica, ao não condenar essas pessoas ou ao não excomungar essas pessoas, como se elas estivessem de alguma forma convidadas também a participar da comunidade católica. Então eu acho que é um catolicismo muito inclusivo, muito em contato com as pessoas, mais realista até as mudanças do mundo, porque afinal de contas temos o advento e o avanço das igrejas evangélicas que conseguiram muito habilidosamente, muito habilmente se aproximar das pessoas. O catolicismo precisa disso também, precisa olhar para onde o catolicismo cresce mais, que é no sul global e não mais na Europa, em alguns centros. Então precisa olhar para essa periferia e, obviamente, como você disse no começo da sua pergunta, Adriana, enfrenta a resistência de uma ala mais conservadora. Mas uma coisa interessante que o Papa Francisco tem feito ao longo desses últimos anos é mudar muito o colégio de cardeais, eleger alguns cardeais com um pensamento mais afeito ao dele, com esse pensamento ideológico mais progressista. E são justamente esses cardeais que vão votar no próximo Papa, eles que escolhem o próximo Papa e também são os próprios candidatos ao papado. E aí, como qualquer gesto político, porque isso também é política, a gente percebe que ele quer implementar, deixar um legado, deixar uma marca e resistir à ala conservadora dentro da Igreja Católica. Pois é, Luiz Felipe Dávila, diante dessa administração da igreja mais progressista nesses últimos 10 anos, que projeção é possível fazer para os próximos? São esperadas flexibilizações na sua avaliação, mas qual é o grande desafio do Papa Francisco? Bom, Daniel, primeiro, a Igreja Católica, assim como a política, é pendular, né? Nós temos períodos de papas mais conservadores, depois de papas mais liberais. João Paulo II, por exemplo, foi um papa conservador que teve um papel fundamental, principalmente no fim da Guerra Fria, que teve um envolvimento, inclusive, político importante. Foi um papa que realmente recuperou a reputação da igreja, né? Depois, na sequência, tivemos também a continuidade de um papa conservador, como a Amanda falou, Bento XVI, e depois o pêndulo foi para o lado de um papa mais progressista, liberal, que também é importante para a igreja, porque o que fundo isso tocou a ferida, veio ao encontro de duas necessidades importantes da igreja. Primeiro, eu digo que a igreja voltar às bases. Pela primeira vez, você teve um papa jesuíta, né, e que vai atacar uma questão muito importante, as igrejas distantes das suas bases. Então, a igreja precisa se reconectar com as pessoas, né? E isso foi uma coisa muito importante. A segunda coisa é que aquele lado conservador da igreja
guardou às 7 chaves os escândalos de pedofilia que vieram à tona e que, evidentemente, estão sendo devidamente punidos. Então, o ponto é muito importante, esses 10 anos de Papa Francisco, a Igreja volta a estar mais próxima dos fiéis, tratando de temas atuais, como a questão do meio ambiente. No grande texto escrito por Paulo, por Francisco, que é o Laudato Si, vale a pena ler. Quem não leu, é um texto realmente muito atual, muito importante sobre a questão ambiental do Papa Francisco. Mas eu vejo duas coisas aqui. Primeiro, que essa briga interna da ala conservadora e liberal não tem só a ver com as questões de costumes, tem a ver com uma disputa interna na Igreja, que passa desde a parte financeira do Banco do Vaticano até outras questões. Então, é preciso ver como que a Igreja vai reagir depois dessa onda progressista liberal, se o pêndulo volta para o conservadorismo ou se ainda nós teremos mais uma sucessão de um Papa mais liberal. Então, eu vejo que é um desafio da Igreja, mas eu vejo duas coisas. Primeiro, certamente Papa Francisco teve um papel fundamental para reconectar com os jovens. E os jovens estão voltando à Igreja Católica. Isso é importante para a Igreja. E segundo, tratar de temas atuais que sempre vão gerar controvérsias. Mas, apesar do que a Amanda colocou aí, a mudança dos cardeais e tal, a escolha do Papa não tem nada de democrática, é um concílio fechado e a gente não sabe ali quais são as pressões que esses cardeais também vão sofrer para escolher o próximo Papa. Então, é difícil dizer qual é o futuro da Igreja, se vamos ter um Papa mais liberal ou conservador, mas certamente o Papa Francisco marcou a história da Igreja, reaproximando a Igreja dos fiéis. E isso é importante para a espiritualidade e para a religião católica.